Era para ser só mais uma viagem. Eu já conhecia aquele trecho de cor, estrada de Minas, cheia de curva, mata fechada dos dois lados, quase sempre deserta de noite. Saí de Governador Valadares com destino a Lavras, levando umas peças industriais no baú. Caminhão abastecido, café forte no estômago e o silêncio da madrugada me fazendo companhia. Já era mais de 2 da manhã quando passei por um trecho onde sempre bate um arrepio. Não sei explicar, mas ali tem alguma coisa no ar. O breu parecia mais pesado. O farol do caminhão mal dava conta de iluminar uns metros à frente. Foi quando vi uma mulher parada na beira da estrada, sozinha, vestido branco colado no corpo pela chuva que começava a cair fina. Cabelo preto grudado no rosto. Ela não acenava, não pedia carona, só estava ali, parada, olhando pro nada. Diminuí a velocidade no reflexo. Sei que não se para assim no meio da rodovia, mas algo nela me fez pisar no freio. Abri o vidro mesmo com a garoa. "Tá tudo bem, moça?" perguntei. Ela virou devagar, como se estivesse acordando de um transe. O rosto dela era pálido. Os olhos escuros, fundos. Mas o que mais me chamou a atenção foi a calma. Não parecia assustada nem aflita. Ela respondeu com a voz baixa, quase um sussurro. "Posso ir com você só até ali na frente." Eu devia ter seguido viagem, mas fiz o que qualquer mineiro faria. Disse "pode sim" e destranquei a porta do carona. Ela entrou devagar, sem dizer mais nada, sentou e fechou a porta. Nem olhou para mim. E o estranho foi isso. O banco ficou molhado com a roupa dela encharcada, mas não ouvi o barulho da porta se fechando direito. E o cheiro de terra molhada ficou forte de repente. O tipo de cheiro que vem depois de muita chuva, mas ali só estava garoando. Segui viagem, tentando puxar conversa. "A senhora mora por aqui?" Ela só balançou a cabeça. "Tá indo para onde?" Nada. Ficou olhando para frente, como se nem tivesse escutado. A estrada seguia em silêncio. O rádio chiou, tentei sintonizar, mas só dava estática. Estranho porque aquele trecho sempre pega umas rádios locais. Depois de uns 10 minutos dirigindo assim em silêncio, olhei para o banco do carona. Ela não estava mais lá. Quase perdi o controle do caminhão. Pisquei, olhei de novo. Nada. O banco seguia molhado, o cinto estava solto, mas ela simplesmente tinha sumido. Parei o caminhão no acostamento, coração disparado. Saí, dei a volta, olhei embaixo do caminhão, chamei alto. Ninguém. E eu juro mesmo, que ela entrou. Senti o peso, ouvi a voz, vi ela sentada do meu lado. Não era coisa da minha cabeça. Tentei respirar fundo, mas o ar parecia mais pesado. Voltei para a cabine, ainda sem entender. Quando fechei a porta e liguei o motor de novo, percebi outra coisa estranha. O banco do carona estava seco. Seco. Nem sinal da água que tinha molhado tudo segundos antes. Passei a mão. Cheirei, nada. Nenhum sinal de que alguém molhado tinha sentado ali. E o cheiro de terra molhada tinha sumido como mágica. Acelerando de novo, o farol iluminava só o que dava. A mata do lado parecia mais escura. O tipo de escuridão que engole tudo, que te observa. Senti isso, como se tivesse alguma coisa na beira da estrada, andando junto comigo, só que invisível. O rádio continuava mudo, só estática, e o GPS congelado. A tela mostrava a mesma imagem parada há minutos. E não era zona morta de sinal. Eu conhecia ali. Aquilo era perto de Pedra Bonita e sempre pegava sinal. A sensação era como se o tempo tivesse travado. A estrada parecia a mesma, como se eu não tivesse saído do lugar. Foi aí que vi de novo a mulher. Mais à frente, parada do lado da estrada, na mesma posição. Vestido colado no corpo, cabelo grudado no rosto. Mesma expressão, mesmo olhar vazio. Quase bati o caminhão.
Pisei no freio com tudo, coração quase saindo pela boca. Ela estava ali, de novo, como se nunca tivesse entrado, como se nada tivesse acontecido. Só que dessa vez, quando passei devagar por ela, os olhos me seguiram. Ela virou a cabeça bem devagar, me encarando. E eu juro por tudo que é mais sagrado, ela sorriu. Mas não era um sorriso normal, era um sorriso triste, dolorido, como se estivesse implorando para alguém escutar. Só que aquele olhar dizia que ela já sabia que ninguém ia escutar. Aquilo me gelou por dentro. Não parei dessa vez. Segui direto, acelerando o máximo que o caminhão aguentava. Mas por mais que eu andasse, o lugar parecia não mudar. Sempre as mesmas árvores, mesma curva, mesma paisagem. Comecei a achar que estava preso num looping. Tentei dar meia volta, mas quando fiz o retorno, quase perdi a direção. O trecho que eu tinha acabado de passar estava diferente. Árvores maiores, mais fechadas, um tipo de neblina baixa começando a tomar conta da estrada. Olhei no retrovisor e no breu do farol vi o vulto dela de novo. Só que dessa vez ela estava no meio da estrada, imóvel, como se estivesse esperando algo. Acelerei sem olhar para trás e mesmo com o motor roncando alto, tive a impressão de ouvir um sussurro vindo de dentro da cabine, bem atrás do meu banco. Você me viu agora. A estrada de terra seguia enrolada no meio da mata fechada, só barro e buraco, e o limpador do para-brisa ralando num rangido seco. A mulher ainda calada, sentada ali do meu lado, mãos no colo, cabeça levemente virada para o vidro, como se assistisse a chuva cair com calma. Mas o que me incomodava nem era o silêncio, era o peso da presença dela. Sabe quando parece que tem alguma coisa errada no ar, mas você não consegue explicar? Tipo aquele pressentimento que dá quando você pisa num lugar estranho. Foi isso que começou a me roer por dentro. A cada curva da estrada, eu sentia como se estivesse indo mais fundo em algum lugar onde eu não devia estar. Tentei puxar papo outra vez, perguntei se ela era dali da região, se morava por perto. Ela respondeu com um não seco, sem olhar para mim. A voz era baixa, quase sem vida. Não tinha sotaque mineiro, nem nada que eu pudesse identificar. E aí, quando eu perguntei o nome dela, ela não respondeu. Só continuou olhando para o nada, como se eu nem tivesse falado. Foi ali que o clima no caminhão começou a mudar. A temperatura dentro da boleia parecia ter caído. Juro, fiquei com frio mesmo com o aquecedor ligado. E o retrovisor interno, eu olhava para ele e via algo esquisito. Não era reflexo da mulher, era tipo, como se a luz dela não refletisse direito, como se ela não tivesse sombra. Numa dessas curvas mais apertadas, olhei rápido para o banco de passageiro. Por um segundo, juro que ela não estava mais ali. Me deu um arrepio que subiu do cóccix até a nuca. Pisquei forte, sacudi a cabeça e ela estava lá de novo. Mesma posição, mesma cara sem emoção. A estrada seguia e eu comecei a pensar se não estava cansado demais. Talvez fosse só isso, exaustão. Devia ter dormido melhor. Mas então eu senti o cheiro. Um cheiro estranho, de terra molhada misturado com alguma coisa doce, tipo flores velhas. Não vinha de fora, não vinha da estrada. Era de dentro do caminhão. Vinha dela. Mas como? Se ela não estava nem molhada. O cabelo dela, o vestido, tudo estava seco, como se eu que estava todo ensopado. Resolvi parar num boteco de beira de estrada que eu conhecia. Tava precisando respirar, entender o que estava acontecendo. Encostei o caminhão e perguntei se ela queria alguma coisa. Ela só balançou a cabeça, negativamente. Fui até o balcão, pedi um café e puxei papo com o dono, um senhor que sempre estava por ali. Quando perguntei se ele conhecia alguma moça de vestido branco morando naquelas bandas, ele parou, me olhou estranho e falou: "Moça de vestido branco? Aqui? Só se for a da lenda." Eu franzi a testa. Lenda?
Ele contou, baixando a voz como se tivesse medo de alguém ouvir. Dizem que tem uma mulher que aparece na beira da estrada, bem ali onde você disse que pegou essa carona. Chuva, vestido branco, calada. Todo mundo que dá carona pra ela, depois nunca mais é o mesmo. Fiquei pálido, voltei correndo pro caminhão e... ela não estava mais lá. Abri a porta do caminhão num tranco. O banco estava vazio, o vidro fechado, tudo igual como deixei, mas sem sinal dela. Coração disparado, tentei entender se era brincadeira, se ela tinha descido sem eu ver. Rodeei o caminhão com a lanterna do celular, procurei por pegadas na lama, nada, nenhum rastro. Era como se ela nunca tivesse entrado. Voltei para a cabine meio desnorteado, sentei, respirei fundo. Pensei em voltar no boteco e perguntar mais, mas algo me travava. Era medo mesmo, um medo que não era racional. Aquela sensação de que, se eu insistisse, ia abrir uma porta que devia continuar fechada. Liguei o motor e segui viagem, com a cabeça fervendo. Foi aí que percebi que o banco do passageiro estava molhado. Só o banco, como se alguém ensopado tivesse sentado ali. Aquilo me deu um baque. Comecei a tremer. Encostei o caminhão de novo, saí e sentei na valeta da estrada, debaixo da chuva mesmo. Foi então que lembrei de um detalhe que passou batido. Quando eu olhei para ela pela primeira vez, mesmo com a chuva grossa, o rosto dela parecia meio desfocado, como se tivesse uma névoa em volta. E os olhos, pretos, não castanhos, pretos mesmo, sem brilho. Meu avô contava uns causos assim, de visagem na estrada. Sempre ria, dizia que era lorota. Mas agora, eu ali, molhado, tremendo, comecei a pensar se não tinha entrado num desses causos sem querer. Decidi voltar ao ponto onde encontrei ela. Peguei a estrada de volta, olhos grudados em cada curva. A chuva tinha dado uma trégua, mas o céu seguia fechado. Quando cheguei perto da árvore torta, aquela onde ela apareceu, reduzi a velocidade. Tinha algo ali no chão. Desci do caminhão. Era um buquê de flores artificiais, preso com uma fita desbotada, e uma cruz de madeira, caída quase coberta pelo mato. Peguei a cruz, limpei e vi um nome. Maria das Dores, 1989. Frio na espinha. Era ali, era ela. Aquela mulher morreu ali. Voltei para o caminhão correndo, liguei o rádio só para me distrair, mas tudo que saía era estática. Até que uma voz baixa surgiu no meio do chiado. E eu juro por tudo, era a voz dela. Você me esqueceu, João. Meu nome. Ela. Mas como? Foi aí que eu me dei conta. Eu nunca tinha falado meu nome para ela. Eu pisei no freio com força, mas o caminhão só deslizou. A estrada estava molhada e o bicho derrapou como se eu tivesse num lago de sabão. O farol iluminou os barrancos da serra por um segundo e juro por Deus que eu vi ela ali fora, em pé no meio da estrada de novo. Só que dessa vez era ela mesmo. O rosto pálido, o vestido de algodão pingando água, os cabelos grudados no rosto e os olhos. Os olhos eram vazios, pretos, como se alguém tivesse apagado a alma dela. O caminhão passou por dentro dela, eu senti, como se tivesse atravessado uma cortina de gelo. O rádio chiou alto e uma música antiga começou a tocar do nada, aquelas moda velha de viola, mas tocando distorcida, lenta, como num pesadelo. Você me esqueceu. A voz dela, suave, soou no meu ouvido, mesmo sem ter ninguém no banco do lado. Eu quis parar, saí correndo, mas minhas mãos não respondiam. A direção ficou dura, pesada.
O caminhão seguia sozinho, como se não fosse mais eu que estava dirigindo. Na próxima curva, vi luzes piscando, um guincho, uns cones na pista e um pessoal com lanterna. Diminuí, aliviado, achando que era socorro, mas quando passei perto, não tinha ninguém, nem caminhão, nem gente, nem lanterna. E então, ela reapareceu dentro da boleia, sentada no banco do carona, encharcada, sem olhar para mim. Só respirava fundo, devagar. Você voltou, ela disse. Você me prometeu que ia voltar. Minha pele arrepiou inteira. Eu nunca vi aquela mulher na vida. Que promessa era aquela? Comecei a chorar sem nem saber por quê. De repente, tudo sumiu. Ela, a estrada, o painel, tudo virou uma escuridão grossa, como se eu tivesse mergulhado num túnel sem fim. Acordei com o caminhão desligado, parado num lugar que eu não reconhecia. Tava no acostamento, com a mata fechada em volta, o motor morto. Peguei a celular, sem sinal. Saí da cabine mancando, zonzo, como se tivesse tomado um soco na cabeça. De dentro da mata veio um som de assovio. Um daqueles assovios curtos, melancólicos, como quem chama alguém para dançar numa festa de roça. Só que ali não tinha festa, nem música, só aquele frio e o cheiro de terra molhada. Me segue, Zé. A voz dela ecoou de novo. Cê prometeu. Não sei como ela sabia meu nome. Ninguém me chama de Zé, só minha mãe, e ela morreu faz tempo. Voltei pro caminhão, tremendo, e tranquei as portas. Respiração falhada, mão suada no volante. A chave ainda estava na ignição. Girei. O motor respondeu. Os faróis acenderam. Mas a estrada não era a mesma. Era uma estrada de terra velha, com cercas de madeira podre dos dois lados. Um corvo passou voando em frente, crocitando. E logo depois, vi um broche caído no painel. O mesmo que ela usava no vestido. Uma flor dourada, com as pontas queimadas. Você esqueceu isso, sussurrou uma voz atrás do meu banco. Virei devagar, com o coração batendo nas costelas. O banco de trás da cabine estava vazio, nenhuma alma, só o eco do meu próprio pavor. Peguei o broche com a mão trêmula. Era frio, como se tivesse saído do fundo de um rio. O caminhão voltou a andar sozinho, devagar, como se tivesse vida própria. E foi aí que percebi onde eu estava. Reconheci a curva, a mesma onde tudo começou. A beira da estrada estava igualzinha àquela noite. O mato alto, a cerca caída, o barulho da chuva pingando na lataria. E lá estava ela, parada, molhada, esperando. Parei o caminhão. Ela não se mexeu, não sorriu, só me olhou. Eu abri a porta do carona, nem pensei, só fiz. Ela entrou, sentou-se com calma, ajeitou o cabelo, pegou o broche da minha mão e prendeu no peito, como se nunca tivesse tirado. A voz dela era baixa, quase um vento. Agora a gente pode ir. Ir para onde? Eu perguntei, a garganta seca. Ela não respondeu, só encostou a cabeça no vidro e fechou os olhos. O rádio começou a tocar de novo, uma música que eu conhecia, mas não lembrava de onde. Continuei dirigindo. A estrada parecia se esticar, nunca chegava em lugar nenhum. Nenhuma cidade, nenhum posto, só curva e serração. Horas depois, parei no primeiro bar de beira de estrada que apareceu. Entrei com as pernas bambas e perguntei ao dono se tinha visto uma mulher como aquela. O homem largou o pano de prato no balcão. Olhou para mim com uma expressão estranha. Você viu ela? Assenti. Moço, aquela mulher morreu aqui faz mais de 20 anos. Foi atropelada bem nessa curva aí que você falou.
Todo ano tem caminhoneiro que jura que pegou carona com ela, sempre no mesmo dia, sempre com a mesma história. A mão dele apontou para uma cruz de madeira do lado de fora, coberta pelo mato. Eu saí devagar, cheguei perto da cruz. Tinha um broche igualzinho preso nela, igualzinho ao que estava no painel do meu caminhão. Quando voltei, o caminhão estava vazio, sem o broche, sem sinal de ninguém. Até hoje eu rodo as estradas e nunca mais a vi. Mas toda vez que passo por aquela curva, o rádio chia. O banco do carona fica molhado e eu sinto que ela ainda tá ali, esperando. Tem coisa que ninguém acredita até viver na pele. Aqui no Voz do Terror, a gente só conta o que muita gente esconde. Se curtiu, já garante sua inscrição e ativa o sininho. E se ouvir barulhos estranhos hoje à noite, tenta não abrir a porta.